Olá, pessoal. A gente está começando o terceiro bimestre e vamos começar falando sobre o primeiro reinado de Dom Pedro aqui no Brasil, tá? O primeiro reinado foi uma fase inicial do período monárquico que aconteceu aqui no Brasil após a independência do Brasil. Foi o período, portanto, a partir de 1822, e essa fase se estendeu até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 22, movido pela intensa pressão das elites portuguesas e brasileiras também, o exército português, ainda fiel à lógica colonial, resistiu quanto pôde, procurando resguardar os privilégios dados aos lusitanos em terras brasileiras. O primeiro reinado foi um resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da Corte Real Portuguesa de Portugal para o Brasil em 1808, na cidade do Rio de Janeiro. E quando isso aconteceu, uma série de transformações ocorreram no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro cresceu e se desenvolveu, se tornando um dos portos mais abertos ao comércio e trazendo grande prosperidade para a então capital do Brasil. Dessa forma, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do Reino de Portugal. Os ânimos no Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em Portugal. Essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava o retorno do rei para a metrópole, Lisboa no caso, e a revogação das medidas que haviam sido implantadas no Brasil. A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites econômicas, tanto do Brasil quanto de Portugal. E essa revolta, desculpe, foi uma tentativa de recolonizar o Brasil. Assim como surgiu um movimento pela independência do Brasil, surgiu um movimento tentando voltar ao período onde o Brasil era apenas uma colônia portuguesa. Assim surgiu um movimento pela independência, o qual considerou Pedro, filho de Dom João VI, como a pessoa ideal para liderar esse processo. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas, a espécie de parlamento no caso, a retornar para Portugal, Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, ocorreu o Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil e Dom Pedro tornou-se, então, Pedro I. Diferente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses, por isso foi necessário travar uma guerra a fim de garantir a unidade territorial do país. Um nome de destaque nessa luta contra os portugueses e seus aliados foi o Lord Cochrane, comandante contratado de Dom Pedro I. Entre as regiões que se rebelaram contra a independência, a gente pode citar a província do Grão-Pará, do Maranhão, da Bahia e a região Cisplatina, no sul. Em meados de 1823, os conflitos contra a independência do país estavam sob controle e os apoiadores de Portugal já estavam derrotados. Segundo estudiosos, os idealizadores da independência temiam que o território do Brasil fosse fragmentado caso se instaurasse uma república no país. Após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar completamente a guerra contra as províncias rebeldes.
Depois era fundamental garantir o reconhecimento internacional dessa independência. E por fim era importante redigir uma constituição para o país. Primeiramente, logo de início, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a independência do Brasil, pelo fato do país ter se tornado uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, 3 anos depois, mediante pagamento de indenização e com o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas na África, como era o caso de Angola. Bom, foi formada uma Assembleia Constituinte em 1823, que foi a primeira tentativa validada pela falta de acordo e pela incompatibilidade entre deputados e a vontade do imperador. Numa nova tentativa, a Constituição de 1824 é promulgada e tornava o Brasil legalmente independente. Após a independência, o Brasil precisava de uma Constituição nova. Para essa tarefa era necessário formar essa Assembleia, que eu citei agora há pouco, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. As discordâncias entre os parlamentares e Dom Pedro ocorreram em decorrência da arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro queria poderes ilimitados para governar o Brasil, ou seja, ele queria que virássemos uma monarquia absoluta. Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos parlamentares, Dom Pedro decidiu vetar esse documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa ação aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, Dom Pedro I ordenou que tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse dia, vários parlamentares foram presos. Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo imperador. Era a Constituição de 24, outorgada por ordem de Dom Pedro. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação. Para isso foi criado o poder moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro. Foi determinada também, nessa Constituição, a imposição do voto censitário. Assim só poderiam votar aqueles que tivessem renda anual acima de 100 mil réis. Os desgastes na relação de Dom Pedro com grande parte da sociedade, em especial com certa elite da época, a elite política e econômica, fizeram com que o imperador renunciasse em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado chegou ao final. Entre os eventos que contribuíram para fragilizar mais ainda essa situação e a posição do imperador, podemos citar de maior destaque a dissolução da Assembleia Constituinte, a Confederação do Equador, a Guerra das Cisplatinas e a Noite das Garrafadas. O governo de Dom Pedro não era muito popular no Nordeste, principalmente por causa do autoritarismo do imperador. Por isso, a região tornou-se foco de críticas do Império. Nesse contexto, 2 nomes se destacaram, Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que veiculavam suas críticas em jornais de circulação local. O principal foco de satisfação era a província de Pernambuco, local que era historicamente marcado por intensas revoluções e movimentações populares. A insatisfação da região na década de 1820
era em grande parte herdada da Revolução Pernambucana, movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. Os ideais republicanos, associados com a insatisfação com o imperador, levaram a uma nova rebelião, a Confederação do Equador. Essa revolta teve como estopim a dissolução da Assembleia Constituinte e a nomeação de um governador, que não era desejado pela elite local. Na época, havia grande especulação de que a região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses fatores, associados à memória da Revolução Pernambucana, fizeram a província se rebelar. A Confederação do Equador iniciou-se em 2 de julho de 1824, em Recife, Pernambuco. Sob a liderança do Frei Caneca e Manuel Carvalho Paz de Andrade, o movimento logo se espalhou pelo Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, o Piauí e Maranhão. A reação do imperador foi violenta. Foi ordenada uma série de execuções em Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. Em setembro, os rebeldes já haviam sido derrotados. A crise do primeiro reinado também está associada à Guerra da Cisplatina, travada entre 1825 e 1828. Nesse conflito, o Brasil lutou pela manutenção da província cisplatina, a fim de evitar que ela fosse anexada às Províncias Unidas, que é a atual Argentina. Essa guerra foi extremamente impopular no Brasil. Tudo começou quando habitantes locais da Cisplatina iniciaram a rebelião, se declarando separação da província do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. A reação brasileira ocorreu com a declaração de guerra contra os rebeldes e contra as Províncias Unidas. Ao longo dos 3 anos de conflito, o Brasil amargou uma série de derrotas que destruiu o moral do exército e arruinou a economia do país. O fim da guerra ocorreu com a assinatura de um acordo entre o Brasil e as Províncias Unidas. As duas partes concordavam em abrir mão da Cisplatina, fato que levou à queda da popularidade do imperador. Assim, em 28, foi reconhecida a independência da República Oriental do Uruguai. Além do autoritarismo, da violência e da economia arruinada, o jogo político também contribuiu para minar a posição do imperador. Durante o primeiro reinado, foram formados gradativamente 2 blocos entre os políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Enquanto o primeiro representava a oposição ao imperador, o segundo lhe oferecia apoio. Esses desentendimentos entre brasileiros e portugueses fizeram com que um confronto aberto acontecesse. Esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas, enquanto o primeiro representava, e durou dias nas ruas de cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, Dom Pedro renunciou ao trono por conta dessa situação também. Após deixar sua posição, ele ofereceu o trono ao seu filho Pedro de Alcântara. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos, ele iniciou uma fase de transição no governo, que ficou conhecido como período regencial. Então, recapitulando, a guinada autoritária do governo gerou novas revoltas e insuflou antigas, dando instabilidade ao país recém-independente. Uma dessas revoltas, como falei, foi a Confederação do Equador, liderada pelo Frei Caneca, onde os pernambucanos revoltosos contra o governo reprimidos pelos militares, e também causaram um rumor em outros estados do Nordeste. Em 25, o Brasil foi derrotado na Cisplatina, que transformou essa antiga parte da colônia no independente Uruguai em 1828. Essa guerra causa danos ao Brasil, tanto políticos quanto econômicos, com problemas com importações, baixa arrecadação de impostos, dificuldades nas cobranças dos mesmos por causa da extensão do território e a produção agrícola em baixa causada por uma crise internacional. A economia brasileira teve uma queda acentuada. Quando, em 1826, Dom João VI morre, surge um grande embate quanto à sucessão do trono português. Diante das reivindicações, Dom Pedro termina abdicando o trono em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. No entanto, seu irmão Miguel dá um golpe e usurpa o poder da irmã.
O imperador brasileiro, então, envia tropas brasileiras para solucionar o embate e restituir o poder à filha. Esse fato irrita os brasileiros, uma vez que o imperador está novamente priorizando os assuntos de Portugal, em detrimento dos assuntos do Brasil. Essa reaproximação entre Portugal e o Brasil incomoda e gera um certo temor de uma nova época de independência. Com isso, o imperador termina perdendo popularidade. A tudo isso se soma o assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista conhecido e desafeto do imperador. Naturalmente, as suspeitas pelo atentado sofrido pelo jornalista recaem no governante luso-brasileiro. Esse episódio faz com que a aprovação do imperador caia mais ainda junto à população. Um momento delicado acontece quando o imperador, em viagem a Minas Gerais, é hostilizado pelos mineiros por conta desse assassinato. Portugueses no Rio de Janeiro imediatamente respondem aos mineiros, se mobilizando em favor do imperador. As ruas do Rio testemunham momentos e atos de desordem e agitação pública, que foi o que eu citei como Noite das Garrafadas. Nesse momento, duas das importantes categorias de sustentação do regime também retiram seu apoio: a nobreza e o exército, que abandonam o imperador e tornam a situação política insustentável. Dom Pedro I não encontra outra solução e abdica em favor do filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos, em 7 de abril de 1831. E a partir desse momento se inicia o período regencial no Brasil, que a gente vai tratar num próximo vídeo. Continuamos daqui a pouco.